Bom, boa noite. Nós estamos aqui na Livraria Antônio Gramsci. Acabamos de acompanhar, né, um lançamento e um debate sobre o livro Trabalhadores e Ditaduras, Brasil, Espanha e Portugal, que foi lançado pela editora Consequência e organizado pelo professor Marcelo Badaral Matos, que está aqui conosco, e Rubem Vega. Então, eu vou começar passando a bola para o organizador. Nós também estamos com dois autores de artigos que depois vão falar um pouco sobre o trabalho que eles desenvolveram. Badaró, vou pedir para você, então, apresentar rapidamente o livro, né? O que traz, talvez, em comum aí esses países, Brasil, Portugal e Espanha, na questão do movimento dos trabalhadores. E quero pedir para você falar também sobre a luz que se dá, né, a ênfase que se dá ou não, eu acho que eu já sei qual vai ser a sua resposta, em relação à organização dos trabalhadores na resistência à ditadura. Lembrando que no ano passado, 2014, foi o marco dos 50 anos do golpe, né? Então, que espaço teve essa participação dos trabalhadores e o que o livro vai trazer? Acho que eu falei muito, mas... Bom, nós fizemos esse livro a partir de um seminário que foi organizado por um grupo de pesquisa maior, chamado Grupo de Pesquisa Mundos do Trabalho, UF, em abril de 2014, na Universidade Federal Fluminense. E a nossa sensação é que os debates sobre o golpe de 1964 e a ditadura, realizados no ano passado por conta dessa comemoração ou descomemoração, como alguns preferiram chamar, né, e mesmo que vem sendo realizado nos últimos anos, são debates que tendem a diminuir o peso ou mesmo a apagar, né, o peso dos conflitos sociais, da luta de classes, na explicação desses fenômenos. Por isso mesmo, o lugar da classe trabalhadora, né, desaparece de muitas dessas explicações. Tanto o lugar ocupado pela classe trabalhadora nas suas mobilizações do início dos anos 60, que de certa maneira explicam por que a classe dominante brasileira se articulou com os militares, com o apoio externo estadunidense, principalmente, para dar o golpe em 64, como também o lugar dos trabalhadores em todo o movimento de resistência contra a ditadura e de luta pela redemocratização do país. Por isso, o livro tem uma ênfase no papel dos trabalhadores. Por outro lado, como nós contamos com a participação de pesquisadores da Espanha e de Portugal no seminário, foi interessante para a gente também estabelecer uma perspectiva comparativa. E, claro, o que chama mais atenção nessa comparação é que, apesar das ditaduras espanhola e portuguesa terem sido mais longas do que a ditadura no Brasil, na verdade, as duas ditaduras brasileiras do século XX, né, aquela de Vargas nos anos 30 e 40 e a ditadura militar, né, estão inseridas no contexto das ditaduras portuguesa e espanhola, que duraram aí dos anos 30 até, né, a década de 1970, apesar disso, há muitos pontos de contato para comparações eventuais. Entre eles, nos pareceu o principal nas discussões que a gente fez, o fato de que a opção pela transição da ditadura à democracia, que foi feita na Espanha, né, como uma transição pactuada, teve muita influência nos debates posteriores aqui no Brasil sobre o processo de transição política. E essa opção pela transição pactuada, né, por um arranjo entre as forças que dirigiam o Estado na época das ditaduras e que continuam influentes, tendo um papel diretivo sobre o Estado no período democrático, essa opção pela transição pactuada, em grande medida, ela tem a ver com o temor de uma saída da ditadura pela via revolucionária, que foi o que aconteceu em Portugal em 1974. Então, algumas comparações internacionais são úteis para a gente entender melhor também esses processos. Essas foram as duas ênfases. Nós acreditamos que os debates que foram feitos, né, ao longo dos últimos anos diminuíram muito, né, a importância dos conflitos sociais, da luta de classes, e muitas vezes não se dá atenção devida às relações internacionais que estão por trás desses processos ou as dimensões internacionais mais amplas que estão por trás desses processos. Só para fechar assim, uma coisa que me veio enquanto você falou e lembrando do seu debate, queria pedir para você falar um pouco, talvez no caso específico de Portugal, se
que papel teve, qual a diferença dos movimentos, né, pela independência de libertação na África, né, nos países africanos que foram colonizados por Portugal. Está aí a diferença, por isso essa mudança da ditadura para a democracia tenha sido diferente em Portugal? No livro há um artigo da pesquisadora portuguesa Raquel Varela, né, que discute justamente como, no processo da Revolução chamada Portuguesa, ou Revolução dos Cravos, na verdade, o estopim, né, foi uma mobilização de militares que derrubou o governo ditatorial. Né, é preciso, para analisar esse processo, recuar no tempo e entender como as guerras coloniais, como eles chamam em Portugal normalmente, ela chama de revoluções anticoloniais, como as revoluções anticoloniais criaram as condições, através da luta nas colônias africanas, criaram as condições não só pelas contradições nas forças armadas, mas por despertarem a chama da mobilização no interior do próprio Estado português, criaram as condições para a emergência do processo revolucionário em Portugal. Então, sim, uma revolução nasce de diferentes tensões sociais, mas a tensão de uma guerra anticolonial, como a que aconteceu nas possessões portuguesas na África, com certeza foi decisiva para que o processo de transição português fosse muito diferente, o fim da ditadura fosse muito diferente do que aconteceu no Brasil, até mesmo na Espanha. Obrigada, Badaró. Agora, então, vou passar para a Kênia. Vou aqui ler, colar o nome do seu artigo. A Kênia Miranda fecha, né, o livro com o texto da educação popular, a luta sindical, a organização dos trabalhadores da educação na ditadura civil-militar brasileira, que também é uma visão um pouco diferente das que foram levantadas no ano passado, né, esse papel dos trabalhadores da educação naquele momento. Então, talvez queria pedir para você apresentar rapidamente as suas reflexões e uma pergunta que estava muito presente no debate, a gente gostaria de repetir, o que de 64 para cá, o que infelizmente ainda continua, o que você nessa sua avaliação vê que permanece daquele tempo e que às vezes a gente também precisa combater, né, nos dias de hoje. Bom, no artigo eu apresento como os trabalhadores da educação se organizavam naquele momento, uma organização bastante difusa, em especial antes do golpe, no início da década de 60, havia um debate forte, um debate público, um debate importante para o conjunto da educação, que era o contexto da promulgação, do debate da promulgação da primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas o que havia de mais forte desses movimentos eram os movimentos de educação popular. Esses movimentos de educação popular por alfabetização de jovens e adultos foi um movimento que reinterpretou a própria lógica do analfabetismo no Brasil. Tirou da culpabilização dos analfabetos e colocou a questão num outro patamar, que é o patamar do conjunto das relações sociais, onde esse sujeito se insere e daí a questão do analfabetismo, né? Esses movimentos eram movimentos do CPC de Cultura, da UNE, alguns fortemente vinculados à Igreja Católica, o MEB, o Movimento de Educação de Base, que inclusive foi o único desses que eu cito no artigo que permaneceu após o golpe, né? Ele tinha existia um viés de uma perspectiva de reforma social dentro desse grupo, mas certamente de combate ao comunismo, ao marxismo, em especial no campo. Então, são movimentos bastante dispersos. Do ponto de vista dos trabalhadores formais, a escola pública é uma escola ainda pequena, e, portanto, as organizações desses trabalhadores também ainda muito incipientes. Mas na década de 60 também os trabalhadores começam a organizar sua primeira entidade de caráter nacional, que é a Confederação dos Professores Públicos do Brasil. Bom, com relação ao ensino superior,
não existe uma organização mais substancial, assim, substantiva dessas entidades. Isso só vai acontecer no final da década de 70, a partir de 2 greves, e aí eu trabalho com 2 entidades sindicais que não nasceram como entidades sindicais, porque são anteriores à Constituição de 88, da rede pública, que é o CEP, um sindicato criado no final da década. Não é sindicato, né? Tem um caráter sindical, ele adquire um caráter sindical, mas ainda é uma associação, no final da década de 70, e a ANDES, que também é uma associação nacional dos docentes do ensino superior, que é construída, essas 2 entidades são construídas a partir de uma greve nas suas bases, né? Essa greve das bases, tanto do CEP quanto do ANDES, que acabam por fazer com que essa organização mais sistemática aconteça. Então, o texto trabalha com essa ideia de mostrar como na ditadura houve resistências, né, a essa lógica implementada, ao silenciamento da crítica dentro do campo educacional, mas aponta que essas experiências eram experiências que não se entrelaçavam o suficiente, né? E aí eu já respondo, já parto para a segunda questão. O que ficou da ditadura na educação hoje? Essa é uma das questões, ainda a fragmentação dessas lutas, a fragmentação das organizações dos trabalhadores vinculados à educação. Em certa medida, isso tem a ver com o sindicato oficial, o modelo sindicato oficial no Brasil, mas isso também tem a ver com uma prevalência do próprio modelo sindical. Existem lutas no Sistema Nacional de Educação e a expansão que teve início na ditadura da educação para a classe trabalhadora permanece como uma expansão precarizada, com problemas na qualidade, desvalorização do profissional da educação. Outro elemento é a questão da privatização. Na ditadura, as empresas privadas de educação superior se consolidaram, receberam muito recurso público do governo, e se a gente olha hoje as estatísticas, os gráficos de crescimento dessas empresas que vendem a educação como mercadoria, elas alcançaram aí nos últimos 15 anos um patamar assim inimaginável na época da ditadura. E por fim, eu acho que é possível dizer também que ficou para a educação uma perspectiva muito conservadora, uma concepção muito conservadora para a educação. Lá na década de 60, 70, os projetos, a própria reforma universitária, a lógica da reforma universitária, as bases da reforma universitária permanecem, de conformação de um cidadão produtivo, né, de uma lógica muito pragmática da educação para a formação, para o trabalho imediato, de uma aproximação entre as universidades e o mercado, chamado mercado de trabalho. Então, acho que aquela perspectiva tecnicista, aquele pensamento conservador, unilateral da educação nesse sentido, ela permanece. A teoria do capital humano tem forte repercussão hoje nas políticas das secretarias municipais e estaduais de educação e no próprio governo federal. E as formas de fazer a educação, de pensar a educação diferente desses marcos da sociedade vigente, da lógica vigente, da lógica do capital, são experiências que são ocultadas, que são diminuídas e que não têm lugar dentro da educação formal. Então, acho que a gente poderia resumir assim. O legado é esse, é um legado de fragmentação, de privatização e de uma perspectiva muito conservadora, muito utilitarista, pragmática da educação hoje. Obrigada, Kênia.
Agora, então, eu passo para o Marco, também vou colar o título do artigo, que é Golpe de 1964, Ditadura e Favelas Cariocas, reflexões sobre as formas de dominação de classes. Então, um pouco na mesma linha da pergunta para a Kênia, queria pedir para você fazer um breve resumo e também trazer para os dias de hoje, né, o que é que daquele tempo a gente ainda observa, em pleno século XXI. Bom, no artigo eu faço uma discussão sobre um projeto institucional, uma política pública, que é a política de remoções sistemática de favelas, né? É uma política que existiu no Rio de Janeiro de 62, portanto se inicia em período ainda democrático, e vai até o início de 74 como uma política sistemática, sistematizada e permanente de relacionamento com esses espaços urbanos que são as favelas. E tentando contribuir um pouco com o debate historiográfico, né, que o livro busca interferir, como o Marcelo já sintetizou, e que a gente vem no grupo, no Mundo do Trabalho, fazendo essa discussão, eu tentei argumentar um pouco, usar o estudo de caso dessa política pública para argumentar como o processo político e social envolvido na ditadura significa, na verdade, uma aproximação do Estado brasileiro em relação aos interesses de frações das classes dominantes da burguesia, né? Nesse sentido, o programa de remoções ele já vinha sendo colocado na sociedade civil como uma demanda de setores organizados do capital construtor, do capital do setor imobiliário, desde meados da década de 50, e essas remoções já eram apresentadas com uma diferenciação geográfica espacial, no sentido de que se pedia a remoção das favelas localizadas prioritariamente nos setores mais valorizados do espaço urbano, da cidade do Rio de Janeiro, e não se importava muito com as favelas localizadas nas periferias e nos espaços menos valorizados. E o que a ditadura faz é fornecer uma série de instrumentos, tanto pela federalização do programa de remoções, né, que antes funcionava em âmbito estadual, quanto pela colocação à disposição dessas remoções do aparato militar e policial. Então, são ferramentas importantes que permitem que essas remoções que já se iniciam em período democrático adquiram uma nova intensidade, uma nova magnitude e um novo alcance, né? A ponto de que, no conjunto desses anos, terem sido removidos mais de 140 mil pessoas de moradores de favelas do Rio de Janeiro, realocados em conjuntos nas periferias da cidade, sendo que esses moradores ainda precisavam pagar pelos apartamentos desses conjuntos para onde eles eram compulsoriamente levados a partir da ação do aparato do Serviço Social do Estado, mas também, fundamentalmente, das forças policiais que prendiam as lideranças que buscavam organizar os favelados para resistirem à remoção, que faziam intervenções em associações de moradores de favelados, e uma série de outros mecanismos, né, de atuação policial repressiva e intimidatória. Acho que isso é um pouco a síntese e no sentido de contribuir com esse debate e esclarecer o sentido político, social da ditadura, evitando as interpretações que são mais comuns hoje, né, infelizmente, que colocam a ditadura como tendo o apoio do conjunto da sociedade, né, e evitam buscar especificar quais são os setores sociais que apoiam e constroem a ditadura e quais são os setores sociais que sofrem as consequências da ditadura, né. Quando a gente pensa, né, na sua segunda questão, nas permanências ou no legado dessa ditadura que a gente pode identificar hoje nesse campo das favelas, né, eu acho que tem, além de outros elementos, tem um primeiro interessante que eu chamo um pouco, tem a ver com uma violência simbólica, porque as remoções elas apagam aqueles espaços que eram antes espaços de moradia de trabalhadores, espaços de construção de laços sociais, de lazer, de luta política, de militância dos trabalhadores. Eles foram apagados, né? As favelas foram removidas na medida em que elas não existem mais. E no lugar delas foram construídos prédios voltados para a classe média, para estratos de alta renda. Um observador hoje não pode saber, se não tiver essa informação prévia, que aquele espaço um dia foi ocupado por trabalhadores que foram compulsoriamente removidos. Então, apaga mesmo as marcas espaciais daquele processo. Mas tem uma marca que não se pode apagar, né, que permanece até hoje, que é a marca dos conjuntos residenciais para onde esses moradores de favelas foram transferidos, que são conjuntos de baixíssima qualidade, tanto do ponto de vista da distribuição espacial dos apartamentos, que não só tinham dimensões reduzidas, né, como eram pouco adequados às famílias e às necessidades das pessoas que passaram a ocupar esses apartamentos, quanto de um ponto de vista da qualidade do material, que apresentava rachaduras, do ponto de vista dos serviços que eram oferecidos, muitas vezes não tinha acesso à rede de água, à rede de esgoto,
né? Tudo isso são marcas que ainda permanecem, esses conjuntos ainda existem e são marcados por essa precariedade estrutural que caracterizava eles na sua construção. Mais grave que isso é o fato de que essa lógica de produção da política habitacional persiste em programas que hoje são levados a cabo, né? No caso, o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma grande vedete dos governos Lula, do governo Dilma, né? Dos governos petistas, que na verdade opera sob a mesma lógica dessa política habitacional ditatorial. Na medida em que esses conjuntos para as faixas de renda mais baixas, né, para os trabalhadores mais pobres, são construídos nas periferias da cidade, portanto tem menos acesso aos espaços de concentração do mercado de trabalho, menos acesso aos serviços urbanos, ao lazer, enfim, uma série de dificuldades na vida urbana. Também são conjuntos que têm baixíssima qualidade, alguns com menos de um ano depois de pronto já apresentam rachaduras, infiltrações, uma série de problemas. E, talvez ainda, se é que é possível dizer isso, mais grave é uma política habitacional que trata a habitação como mercadoria e não como um direito, na medida em que para acessar essas habitações é preciso que os contemplados por essa política pública eles ainda precisam arcar com prestações que nem sempre são compatíveis, né, com os níveis baixos de remuneração da força de trabalho que a gente tem historicamente no Brasil. Isso é um ponto, e acho que outro ponto importante quando a gente pensa nessas permanências tem a ver com o instrumento policial, né, que já era usado desde antes da ditadura para intervir nas favelas, para controlar a população favelada, controlar suas iniciativas políticas, mas que a ditadura também eleva um outro patamar do ponto de vista da organização institucional, do aparelhamento bélico e de uma série de outras questões, né? Então a mesma PM que prendeu líderes de associações de favelas para fazer as remoções é a PM que hoje está nas favelas, por exemplo, na forma das UPPs, né, das Unidades de Polícia Pacificadora, que atuam sob uma lógica de militarização da vida cotidiana, intervindo no lazer, na educação, na canalização das reivindicações por serviços urbanos. Então, a interferência policial se faz sentir em todo o conjunto da vida nesses espaços de favela em que há UPPs. E aí, como se isso não bastasse, assim, acho que para encerrar um exemplo emblemático do ponto de vista dessas continuidades é o fato de que o auto de resistência, que é a figura jurídica hoje que legitima o extermínio da população trabalhadora, favelada e quase sempre negra, é um instrumento jurídico que foi criado em 1969, no início de 69, pouco mais de um mês depois da edição do Ato Institucional número 5. Né? Então, no momento que a ditadura está institucionalizando o seu arcabouço jurídico para aprofundar a repressão, também surge essa figura do auto de resistência que até hoje legitima essa atuação policial violenta e controladora e exterminadora nas favelas. Então acho que são uma série de continuidades que são, para dizer o mínimo, gravíssimas e que é urgente que a gente reflita e atue contra elas, né? Acho que é isso. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Já deu por hoje, né? Tá bem, então é isso. A gente se despede aqui. Na semana que vem voltamos com mais um lançamento. Mostrar o livro? Então, repetindo, o livro é Trabalhadores e Ditaduras, Brasil, Espanha e Portugal, um conjunto de artigos que vão tratar dessas questões que eles levantaram aqui no debate. E na semana que vem a gente volta com outro lançamento do livro Marx Selvagem, de Jean Tible. É isso, obrigada pela presença e até a próxima.